Com a palavra, Carlos Barbieri, da Minerva Foods. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de falar andando, então vou tomar liberdade. Eu acho que também ajuda, eu já tive a idade deles um dia, né? Então ajuda a dar um pouco a atenção deles. Eu não vou também entrar muito na questão estatística, mas isso aí é só um esboço do caminho que a Minerva vem percorrendo nos últimos anos. É uma empresa que iniciou suas atividades em 1957 e hoje vem crescendo e tomando corpo, e realmente hoje nós somos o terceiro maior grupo exportador e produtor de carne do país. E é o único grupo privado sem dinheiro público envolvido. Então, nós terminamos o segundo trimestre de 2011 com faturamento bruto de 4,2 bilhões e a intenção é que nós passemos de 5 bilhões fechando 2012 agora. Esses são os estados que nós operamos, os países que nós estamos envolvidos no nosso trabalho. Nós temos as plantas de abate, nós temos uma planta de abate aqui no estado de Rondônia e Rolim de Moura. Também temos plantas no Uruguai e duas no Paraguai, uma recentemente adquirida. Hoje atualmente nós estamos processando em torno de 10.500 cabeças por dia, todo o grupo, e nós estamos desossando quase 13.000 toneladas de carne por dia. Com relação aos nossos compromissos, nós temos vários compromissos. Um dos nossos maiores é com relação à Amazônia, o bioma amazônico, e toda a Amazônia legal em si. Estamos expandindo isso para Pantanal e Cerrado também, junto com algumas ONGs internacionais. Nós fomos premiados pelo segundo ano consecutivo pelo Prêmio Chico Mendes, onde nós temos toda a rastreabilidade do gado conferida, a questão da sustentabilidade dentro da própria cadeia como um todo, aferida, e pelo segundo ano ganhamos o Prêmio Chico Mendes. E ele faz parte do Global Compact da ONU. Então, só um pouquinho de definição, que eu acho que é importante a gente definir algumas questões, né? O desenvolvimento sustentável nada mais é do que a gente poder suprir as necessidades atuais sem comprometer a capacidade de atender as necessidades futuras. E a missão do Minerva é fornecer globalmente alimentos de qualidade com responsabilidade socioeconômica e ambiental. A Minerva atuará a partir de um alto nível de eficiência operacional, promovendo a equipe e valorizando seus colaboradores, cultivando respeito e confiança nas áreas de negócio em que atuar. E aproveitando também a questão da Venezuela, sim, nós exportamos tanto boi vivo quanto carne para a Venezuela e temos intenção de expandir essa exportação. E agora eu vou até falar um pouquinho de como que é esse gado, de onde que vem esse gado. Então a estratégia é desdobrar todas essas informações ambientais de forma para o grupo inteiro. Então, desde a pesquisa de campo, que vai estar na propriedade, até o trader que está comercializando essa carne, ele saber exatamente o que é a sustentabilidade dentro da corporação. Então, todos esses aspectos industriais e ambientais são relacionados e a gente tenta aumentar cada vez mais a sinergia dessas operações. E com isso, nós podemos estar melhorando a nossa eficiência em conjunto com a sustentabilidade. Com isso, a gente desenvolveu um sistema de gestão ambiental e de sustentabilidade, que é um diário de bordo, onde todas as unidades da corporação diariamente encaminham os seus dados, seja de tratamento de efluentes, seja de eficiência de operação, para que nós possamos estar acompanhando isso e vendo quais são os pontos que nós podemos estar melhorando a nossa eficiência. A partir da análise desses dados, então, a empresa realiza os investimentos e, em cima disso, de dados estatísticos e dados reais, é que nós fazemos os nossos investimentos. Então, dentro dos players, que nós chamamos as empresas que trabalham nesse mercado do setor da carne, nós temos a União Europeia e a Argentina, eles têm tido as piores performances. Os Estados Unidos foi afetado ali da vaca louca em 2003 e recentemente pelo clima, a questão do clima, então isso aumentou demais o custo de produção deles. Então, com exceção da Índia, o Brasil tem registrado a performance mais consistente dentro do agronegócio. A Índia, ontem eu tive inclusive eu estava participando do grupo de trabalho da Pecuária Sustentável no seminário interno, do qual o Minerva faz parte, e infelizmente a Índia passou o Brasil na exportação de carne esse ano já. Mas até os dados que eu tinha, a Índia ainda estava para baixo, mas agora já acabou passando o Brasil. E a cadeia, a vantagem do Brasil é que nós temos uma cadeia bem estruturada, nós temos condições naturais favoráveis, custos competitivos,
e ele faz o favorável de ciclo. Quando a gente fala de gado, de boi, nós temos um ciclo de cria, recria e engorda. Esse ciclo ele varia de 2, 3 a 4 anos. Então, que é quando todo mundo tira os bezerros, o bezerro vai engordar e um dia esse boizinho vai para o frigorífico. Então, em cima disso, tem um ciclo. E nós estamos num ciclo muito bom agora no Brasil. Então, nós temos uma condição de fornecer bastante carne a um preço muito competitivo. A desvantagem brasileira é o estado sanitário, né? Mais de 100 países estão abertos com a ajuda da melhoria do estado sanitário nos últimos anos e mais de 50% do mercado ainda é fechado para a nossa carne in natura. Nós temos alguns estados ainda brasileiros que nós temos alguns problemas sanitários e que eu acredito que isso deve fazer parte de toda a estratégia do governo para tentar minimizar esses impactos no nosso balanço comercial. E uma vantagem que nós temos tremendamente em relação a outros países é que nós temos um mercado interno muito forte. Essas são as condições climáticas naturais, é um pouco de dados, eu acho que a gente pode pular isso aí. Isso aqui é só para mostrar o custo da produção de um boi hoje, da carne nossa, comparado com outros países, né, da Europa, da própria América Latina e Estados Unidos. O Brasil está bem ali, o BR, nosso custo está bem abaixo de todos os outros países, nosso custo de produção. Isso é a questão de lucro, né, evolução de preços e custos de produção e o lucro médio da pecuária de corte de 1970 a 2011. Acho que a gente pode pular também. A questão de confinamento, o Brasil tem trabalhado muito com a questão de confinamento. Eu estou tentando não me ater muito a dar números, então vamos pulando essas informações. Vamos pular? A gente tem alguma questão com relação ao clima. E isso é uma das coisas que nós estamos tentando passar hoje para os nossos fornecedores. Isso é uma coisa muito importante como estratégia de negócio. Então, nós temos um relatório de clima que nós estamos fornecendo para os nossos fornecedores, ou para aqueles interessados, né? No caso é só mandar um e-mail para a gente, que a gente encaminha essas informações. Então, começar no período de chuvas, então a gente está dentro da parte sazonal. Nós temos uma previsão de safra 40%, safra de 40% mais chuvosa no centro-oeste, sem problemas na safra do boi. Os grãos, nós temos uma safra cheia, clima favorável, aumento de área, alta tecnologia na América do Sul e atenção à produção do hemisfério norte e a demanda na China. Esses são os dados que a gente tem trabalhado. Só que a questão de abate de cabeças, né, em milhões de cabeças, então a gente vê que o Brasil está lá em segundo lugar. Isso aqui agora vamos voltar diretamente para Rondônia, só para vocês entenderem um pouquinho como que é essa questão no mundo, a carne no mundo. Então agora vamos vir para o estado de Rondônia. Só que o gráfico de cima é só para mostrar uma evolução da pecuária no estado de Rondônia em relação ao Brasil. A gente vê uma produção crescente de gado, de carne, então, no Brasil, e os principais estados que nós trabalhamos hoje, que Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aqui embaixo, um comparativo já das últimas duas colunas, né? Aqui já um detalhe de janeiro a março de 2012 e de abril a junho de 2012. Comparando então Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. E nós temos aqui Rondônia, está muito à frente do Tocantins, por exemplo, e já está chegando ali em Minas Gerais. Essa aqui é uma comparação dos últimos 10 anos do rebanho disponível no estado de Rondônia. E a gente nota, aqui dentro do estado de Rondônia, nós estamos com uma perspectiva hoje de crescer bastante. Nós estamos chegando aí quase a 13 milhões de cabeças aqui no estado de Rondônia. E agora, então, vamos ver tudo isso com relação à questão ambiental, que eu acho que é o foco principal da nossa conversa hoje. Então, dentro da questão da produção de alimentos, se debate muito a questão de meio ambiente, principalmente, a questão dos custos sociais envolvidos na produção de alimentos. Então, o que isso está refletindo hoje dentro da pecuária, dentro da fazenda, dentro da casa do pecuarista, né? Então, dentro dessas questões, o que a gente tenta trabalhar, e nós trabalhamos cada dia mais isso, é a questão dos 3 pilares da sustentabilidade, ou como muita gente conhece como o triple bottom line. Esses pilares são o que dão a sustentação para tudo. E não existe possibilidade de se conseguir trabalhar sustentabilidade sem ter lucro, porque o lucro
lucro é a possibilidade de investimento em meio ambiente e em atividades e ações sociais. Sem lucro não é possível trabalhar sustentabilidade, não tem como. Então isso tudo, a questão social, ambiental e econômica, favorece então ao centrinho e ao ser sustentável. Acho que a gente deve ter visto. Dentro disso, a gente tem uma área específica que é a pecuária sustentável, que é o que a gente mais vai falar hoje. Eu corri os primeiros slides para ter um tempinho agora. Vamos lá. Então, desde a origem, o que é mais importante hoje é saber de onde que esse gado foi produzido e aonde que esse gado terminou de ser produzido. Então, é desde a origem que nós nos preocupamos. Então, na origem dos produtos alimentícios produzidos pela Minerva, encontra-se o produto rural e o maior rebanho bovino comercial do mundo. A Índia pode estar exportando um pouco mais, só que eles estão exportando carne de muito búfalo, tem muito búfalo lá, bubalino. Então, nesse caso, a questão do gado bovino, o Brasil é o maior detentor de um rebanho comercial do mundo. O resultado da equação, então a gente tenta trabalhar uma equação que é uma parceria entre o produtor, o rebanho e a indústria. E o resultado disso é uma parceria saudável, transparente entre a companhia e o pecuarista. Vou passar um videozinho, ele é rápido, ele não tem 4 minutos, mas isso é para vocês conseguirem visualizar na prática tudo que a gente está falando.
O que nós queremos é isso, é valorizar a nossa história, valorizar o nosso país. Muita gente escuta falar sobre faroeste nos Estados Unidos, sobre o avanço, de como que foi, como que eles desbravaram o oeste americano. Muitas vezes o Brasil esquece de como que nós conquistamos a soberania do nosso país. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Então dentro disso nós queremos olhar para o nosso produtor, para o nosso pecuarista. Ele é o nosso foco, ele é a nossa atenção. Então, dentro disso, e apesar disso, o Minerva assumiu diversos compromissos voluntários. Com o quê? Com os critérios mínimos para a operação com bovinos, que é o cadastro das propriedades com coordenadas geográficas e as licenças ambientais quando exigidas. Quando os estados exigirem a licença ambiental, o fornecedor do Minerva vai ter que ter a licença ambiental em dia, bonitinha, regulamentada. O desmatamento zero no bioma amazônico, então nós temos todo um sistema que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que nós verificamos e temos a certeza de que aquela carne que você está comendo, ela não vem de uma área que foi desmatada ou dentro do desmatamento dos últimos, desde 2009 para cá. E ela também não está envolvida na questão de trabalho escravo, de forma alguma. Nossos produtores, nossos fornecedores não estão envolvidos na questão do trabalho escravo. Eles não estão envolvidos nas áreas embargadas pelo IBAMA com problemas ambientais. Eles não estão envolvidos em conflitos agrários, sobreposição com unidades de conservação e nem em terras indígenas. E nós temos para isso todo um sistema de informação que foi desenvolvido internamente para ter essa garantia hoje. Então, além disso, nós temos um sistema de apoio ao fornecedor, e eu acredito que vai dentro do que o nosso digníssimo companheiro estava falando, com relação a investimento privado dentro da agricultura familiar. Então hoje nós queremos desenvolver muito isso e nós vamos estar desenvolvendo um corpo técnico específico aqui nos estados da Amazônia Legal para poder estar desenvolvendo então cada vez mais os nossos fornecedores. Então nós temos hoje, estamos em produção uma cartilha de boas práticas que vai ser amplamente divulgada, difundida para todos. Informativos técnicos, como eu estava falando, de clima, solo, mercado, e sempre fazendo uma promoção de eventos e dias de campo voltados ao pecuarista. Nós queremos realmente ajudá-lo a produzir mais e melhor, aumentar a sua produtividade. Esse é o nosso foco, sem interferir nas questões ambientais da propriedade. Esses são os nossos compromissos voluntários e oficiais. O Minerva tem um compromisso pelo Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Nós fazemos parte do grupo de trabalho da Pecuária Sustentável. O Conexões Sustentáveis, que é São Paulo Amazônia, onde a cidade de São Paulo se comprometeu a não adquirir, não comprar, não consumir carne de áreas desmatadas da Amazônia Legal. E o pacto, nós somos um dos únicos signatários do pacto com o Greenpeace. Nós somos auditados pelo Greenpeace anualmente dentro de nossas operações. Então, isso tudo gerou um movimento de mudança interna nos últimos anos dentro da própria corporação. Nós tivemos uma necessidade de mudar toda a rotina de compra, aquisição de gado para abate e produção, que a gente chama de desmonte. E a diferença da nossa atividade para outras atividades é que as outras atividades as pessoas compram peças e vão montando uma coisa. A gente trabalha ao contrário, a gente tem uma coisa pronta que a gente desmonta para ter pequenos pedaços. Então, com isso, para a gente ter essa garantia, foi criado um sistema interno de travas. É uma parte que é um sistema, é uma inteligência artificial que existe dentro do sistema, onde todos esses dados são inseridos dentro de uma plataforma, dentro de um banco de dados, e o próprio sistema tem a capacidade de verificar todas essas informações e travar qualquer fornecedor que tiver algum problema. Nós começamos desde o ano passado um processo de recadastramento, então se tiverem produtores aqui ou filhos de produtores, nós estamos ligando e entrando em contato com cada um. Hoje nós temos no Brasil inteiro cerca de 28 mil fornecedores e nós estamos nesse processo e é um processo contínuo de aperfeiçoamento. E nós estamos tentando fortalecer então cada vez mais através desse relacionamento a nossa cadeia produtiva. Só para vocês entenderem então, eu fiz esse slide só para ficar bem claro como que funciona a aquisição de boi dentro do Minerva.
Então, nós temos uma opção de compra, então chega um boi lá, alguém quer vender um boizinho para a gente. Então chega essa opção, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a verificação da propriedade, ver se essa propriedade tem alguma restrição. Qual que é o tipo de restrição? Se é uma licença ambiental, se é um cadastro ambiental rural, se ele tem algum embargo no IBAMA, se essa propriedade de alguma forma estava envolvida numa lista de trabalho escravo, ou se ela tem um desmatamento, aqui no caso do bioma Amazônia. Se não, nós compramos esse gado. Se caso tiver, então, ou tiver alguma inconsistência, então nós vamos fazer o quê? Uma verificação disso. Então essa propriedade ela fica bloqueada e nós começamos a estudar essa propriedade. Então nós vamos fazer o quê? O que a gente chama de evolução cadastral. Nós vamos pedir todas as informações que nós vamos achar necessária e o produtor vai ter que provar que realmente ele não estava envolvido em nenhum desse tipo de conflito. Ele provando, nós finalizamos a compra. Ele não conseguindo provar, nós rejeitamos e não compramos aquele animal. Doutor Barbieri, eu preciso pedir para o senhor dar uma agilizada por causa do nosso tempo, né? 2 minutos de poder concluir. Então nós temos toda uma plataforma que nós fazemos, as verificações com relação às terras indígenas, unidades de conservação, aspectos sociais e econômicos, a questão da Amazônia Legal e dentro de uma base CIF, que é o sistema, que é o Serviço de Inspeção Federal do Governo Federal. Isso aqui é uma imagem, por exemplo, de uma propriedade. Então, a gente trabalha com o sistema de WebGIS, de georreferenciamento. Nós temos uma propriedade que ela está muito próxima de uma terra indígena. Então, para ter uma certeza que essa propriedade não está invadindo uma terra indígena, não está tendo um conflito com uma terra indígena, nós temos que ter o desenho dessa propriedade. E hoje nós estamos indo lá fazer esse desenho. Então, com isso, essa propriedade volta. Além disso, existem outras opções. Esse aqui é o nosso sistema e, por exemplo, aquele lá é um sistema público da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Nós trabalhamos com qualquer ferramenta disponível e essas ferramentas também estão disponíveis para vocês. Aqui uma outra ferramenta, que é o que a gente chama de freeware, que são softwares livres que estão na internet, que também dá para a gente trabalhar, que é a questão, por exemplo, que ele é o Google Earth. E agora os próximos passos, então, finalizando, solicitando, a gente está trabalhando com a equipe de campo agora, ajudando, dando assistência e fazendo extensão para os produtores. Nós começamos agora aqui em Araguaí, no Tocantins, agora em janeiro, e a previsão para Rolim de Moura, que é onde nós temos a nossa planta de abate, atuando num raio de 500 quilômetros, em julho de 2013. E depois, Belém do Pará. Muito obrigado. Agradeço a importante palestra do Dr. Barbieri. Chamo o Dr. Opérez Queiroz, que representa o Senar, para encerrar. Vamos fazer apenas uma indagação, só uma pergunta, porque eu tenho que fazer um fechamento com o Mojuca, que está aqui, e eles vão receber uma homenagem especial. Então, tem que ser 1 minuto só e 1 minuto para a pergunta, para a gente poder fechar, porque eu tenho um compromisso com esse grupo que está aqui com a gente. Obrigado. Eu gostei da palestra, da exposição do representante do Ministério do Desenvolvimento, Agricultura e Pecuária. Agricultura e Pecuária. Nós temos aqui uma comunidade, coordenador, que foi tirada do meio da rua e jogada no meio do mato, que chama-se Comunidade Joana d'Arc. Desassistidos, sem estrada, sem saúde, sem educação. Foi jogado no meio do mato para ficar na miséria. Eu queria saber se o senhor teria interesse, dentro desse seu projeto, de incluir essa comunidade para ter assistência direta de vocês. Okay. Obrigado. Outra pergunta, obrigado, professor Dr. Brito. Uma segunda pergunta só e objetivo para a gente responder dentro do cronograma aqui. Bom dia a todos novamente. É uma pena a gente só ter 1 minuto para fazer uma pergunta num debate tão importante desses, né? Eu não sei realmente... As outras perguntas podem ser mandadas via e-mail e eles responderão. ecoturismo@revistaecoturismo.com.br. Desse jeito, poderia mandar um CD para a gente e a gente ficava contente, né? Então, se era para fazer um debate, fazemos um debate. Elan é uma energia que faz o vencedor. Eu não acredito, meu jovem, que os nossos ribeirinhos, nossos cidadãos lá do sertão, ainda tem elan para suportar mais um projeto que venha. É de muito boa vinda, claro, né? Mas nós temos aí o território da cidadania que foram um fracasso e tantos outros que eu já participei, que eu tenho quase o dobro da sua idade, só de tempo de viver em comunidades rurais, carentes, né? Voluntário, um dia eu fui expulso por uma seca do sertão. Então é uma pena que isso vai ser mais um projeto para inglês ver, porque enquanto a gente não viver, vai ensinar as pessoas a trabalhar de fato durante um longo tempo até que eles aprendam. E eu quero parabenizar os empresários, que eu sei que estão multados por tudo isso, ainda pagam quase 40% do que produz,
e ainda tem que fazer aquele tipo de coisa onde o Brasil era para fazer isso. O cidadão brasileiro tinha que ser assistido pelo seu país, pela pátria amada. Obrigado. Ok. Doutor Roberts, a sua indagação como representante do Senado para os nossos debatedores. Bom dia a todas e a todos. Satisfação estar aqui nesse seminário. A nossa fala é que o Senar ele é um órgão voltado para a área rural, de formação profissional e promoção social rural. E está integrado em todos os sistemas dos entes do desenvolvimento da agricultura e também da pecuária e outras atividades ligadas à área rural. Eu não teria neste momento nenhuma indagação, me coloco à disposição para o que for necessário. Muito bem. A gente quer agradecer, mas não vamos desfazer a mesa, nós vamos fazer uma premiação aqui. Agradecer o Dr. Barbieri, que é um PhD em sustentabilidade, representa uma das maiores empresas do Brasil, a Minerva Foods, parceira de Rondônia e da Venezuela também. O Dr. Renato Brito, representando aqui o Ministério da Agricultura e a área de Desenvolvimento Sustentável, forte, e também o nosso Dr. Roberts, representando o Senar Rondônia. Eu acho que o importante é que nós estamos traindo aqui manifestações que vão para a Carta de Rondônia, para a COP18, tá? Parece que nós vamos repercutir muito esse seminário aqui. A professora Iludina Barbosa Oliveira já está fazendo a Carta de Rondônia, que está coletando material com várias assinaturas. Nós vamos mandar amanhã para o embaixador André Corrêa do Lago, que é o nosso representante lá na COP18, das negociações. Então, as manifestações de Rondônia daqui, desse seminário, doutor, vão para a COP18 em Catar, em Doha. É um evento que vai durar mais ou menos uma semana, e essa manifestação de todos vocês que já assinaram a lista vai lá com a manifestação da Amazônia pela redução da emissão de gases de efeito estufa e por mais justiça climática. Esse é o grande lema desse seminário, que é também a criação do Fórum Permanente de Sustentabilidade da Amazônia, sendo criado e formado hoje nessa data. Então, além do público aqui, a repercussão é nacional e internacional. Eu tenho uma perguntazinha, se for possível, uma pergunta para o Senado. Se for possível, é coisa de um segundo. É porque eu tenho que fechar. Você fala e ele responde depois da cerimônia. Pode perguntar e vai entrar a cerimônia do Mojuca agora, nesse instante. Entendeu? Eu tenho a cerimônia do Mojuca. Por favor. Ok. Lembrando também, presidente, que também será feito o livro The World Heritage sobre a questão da estrada de ferro Madeira Mamoré. Senhoras e senhores, nós temos a honra de convidar para receber o prêmio de sustentabilidade, o prêmio que traz o prêmio Ecoturismo e Energias Renováveis, uma escola que tem como princípio os conhecedores dos problemas ambientais que a sociedade atual enfrenta. Sabemos da necessidade de trabalhar no âmbito escolar, e por isso essa escola desenvolve educação ambiental, por acreditar que a escola é um veículo de grandes poderes de transmissão de pensamento e também auxiliador no processo de construção do conhecimento. O projeto Mojuca mais 20. Esse projeto apresentou a proposta que discutimos com a